Vou esperar um pouco, enquanto os irmãos encontram esta passagem bíblica. São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Nada lhe impede de continuar adorando ao Senhor. Leiamos, portanto, a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava-se esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe a úlcera. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, a fim de não virem para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém. Tomem assento, meus amigos e meus irmãos. Queira Deus nesta noite, semelhante à noite de quinta-feira e à noite de sexta-feira, e a memorável e inesquecível noite de ontem, quando aqui estivemos e Deus também esteve presente, nos abençoando, semelhantemente nesta noite, queira Deus iluminar nossos entendimentos e preparar nossos corações para receber a sua bendita palavra. Amados irmãos, a passagem bíblica que eu acabei de ler, ela é uma aonde Jesus Cristo fala de maneira mais clara, mais objetiva, mais direta sobre a realidade do inferno. Foi Jesus quem falou. Ele falou em forma de parábola, ele falou em forma de ensino, mas foi ele quem falou. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Paulo. Aqui foi o próprio Jesus Cristo quem falou acerca da realidade do inferno. E nesta noite, ou para esta noite, o Espírito de Deus me autorizou a falar exatamente sobre este assunto, a existência do inferno. Eu sei que agora estou falando de um assunto pouco apreciado, pouco aceito, pouco aplaudido, mas tenho certeza que estou mais do que discorrendo sobre um tema. Estou falando de uma doutrina bíblica, estou falando de uma doutrina do Senhor Jesus Cristo, estou falando de uma realidade. Prestai bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nos dias modernos em que estamos vivendo, nos dias de igrejas modernas, se é que existe ou pode existir igrejas modernas, nos dias de pastores e pregadores modernos, se justifica esta aplicação de pastores e pregadores modernos, mas nos dias em que estamos vivendo, para estes modernos, igrejas, pastores, pregadores, pregar sobre o inferno é falar de um assunto ultrapassado, vencido, antipático, rejeitado e assim por diante. Todavia, eu lhes digo o contrário: mais do que nunca, a raça humana e a própria igreja está precisando relembrar a realidade da existência do inferno. Isto porque existem igrejas
E existem crentes que estão vivendo aqui, professando o nome de Jesus, vivendo de qualquer maneira, como que se no céu entrasse incondicionalmente. Saibam os senhores, existe inferno, e quem não quiser ir para o inferno, antes dos passos de Jesus Cristo, para chegar no céu. Prometo-te, querido Jesus, como o teu Espírito tem me ajudado a ser fiel a ti, que nesta noite entregarei a estes santos e amigos tudo que o teu Espírito derramou na minha alma na tarde deste dia. Meus amados irmãos, existem pregadores, igrejas, pastores, movimento religioso que se dizem servindo a Cristo, que para os tais já tiraram o inferno da Bíblia, se fosse possível tirar o inferno da Bíblia. Mas se é que eles acham que tiraram o inferno da Bíblia, e a Bíblia apenas é conveniência, é amor, é compreensão, é tolerância, é abuso de tolerância, se é que para alguns destes ou daqueles é necessário ou é possível tirar o inferno da Bíblia, mas nem assim poderão destruir o lugar chamado inferno. O lugar existe mais do que nunca. Quero mostrar-vos à luz da palavra de Deus, porque nada quero fazer aqui com base na minha razão, na minha mente, porque não surtiria efeito. Hoje faço uso das palavras de Paulo, de quando ele dizia assim: porque quando fui ter convosco, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas na sabedoria divina, na revelação divina e no poder de Deus. Por isto, convido-vos para examinarmos, à luz da Bíblia, a realidade da existência do inferno, antes que eu lhes mostre isto na Bíblia. Eu estou lembrado de um certo irmão que chegou para o pastor da sua igreja. Ele disse assim: pastor, quero dizer ao senhor que eu só creio no céu, eu não creio no inferno. E o pastor, muito maduro, disse a ele: irmão, por que o senhor crê no céu? E ele disse: eu creio no céu, pastor, porque Jesus falou do céu e disse assim em João 14, versículo 1: eis que vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí ele disse: pastor, é por isso que eu creio no céu, porque Jesus falou do céu. E o pastor disse: meu filho, eu quero lhe dizer uma coisa, o mesmo Cristo Jesus que falou do céu, ele falou da realidade do inferno também. Então, se é assim, você tem que crer na existência do inferno. Talvez seja esta a mentalidade de alguns dos senhores que aqui estão. Eu creio no céu, porque a Bíblia fala do céu, Jesus fala do céu. A Bíblia fala do inferno, Jesus fala do inferno e adverte sobre o perigo do inferno. A palavra do Senhor, no livro dos Salmos, no Salmo 9, versículo 17, diz enfaticamente: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, os perversos, os ímpios, os pecadores não arrependidos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, também nos diz assim claramente: ouçam bem, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não é nenhum tratado de escatologia escrito por qualquer pastor que está dizendo isto. É a palavra profética através dos lábios de Daniel, dizendo: porque para os últimos dias muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A palavra de Deus continua e nos diz em Mateus capítulo
capítulo 25, versículo 46, e irão estes para o castigo eterno, porém o injusto para a vida eterna. Aleluia. Mas está falando do castigo eterno. Diz-nos na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, da maneira mais clara possível. Esse alguém não foi achado escrito no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, o castigo eterno. Aqui está a comprovação, a evidência bíblica da existência do inferno. O inferno existe e a Bíblia quem diz. Olhem para mim agora, prestem bem atenção. Além da Bíblia, que já seria o suficiente para nos convencer da realidade do inferno, a própria razão humana nos diz que inferno existe. Querem saber por quê? Existe dentro do homem uma lei moral que confirma a existência do inferno. Mas como é isto, pastor Gilmar? Você sabe disto, todos sabem, mas eu vou vos ajudar. Todos vocês já tomaram conhecimento, pelo menos de uma vez, de como uma comunidade reage quando um criminoso, um assassino, comete sim um homicídio, mata alguém barbaramente. É uma criança que foi estrupada, é um pai de família que foi morto grosseiramente, inocentemente. Quantos casos nós já conhecemos no Brasil do pessoal querendo invadir as penitenciárias? Para quê? Para lançar mão do bandido, do ladrão, do estrupador e lixá-lo e matá-lo. Eu não estou defendendo este comportamento, porque também nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Mas sabe por quê? Que a população, o bairro, a cidade grita, faz faixas e diz: queremos justiça, mate o ladrão, queremos lixar, quebra a delegacia, vai tirá-lo. É porque dentro do homem há uma lei moral de julgamento, há uma lei dentro do homem que diz assim: errou, tem que ser punido. Aí todo mundo grita: ele não presta, ele é maldito, é assassino, é cruel, é monstro, ele tem que morrer, tem que ir para a cadeira elétrica, tem que ser preso, prisão perpétua. Dentro do homem está esta lei, a lei da punição, a lei de pagar pelo erro cometido. E eu lhes pergunto, meus senhores e meus irmãos em Cristo Jesus, se o íntimo do homem, o homem que é falho, o homem que não consegue ser perfeito, o homem que não consegue ser justo absolutamente, este homem quer justiça, este homem quer punição, este homem quer punir. E agora eu lhes pergunto, como é que fica esta humanidade nas mãos de um Deus vivo, justo, correto, santo? Como, pastor Paulo? Como? Dentro de você está uma evidência de que o juízo, a punição é lógica, é justa, tem que acontecer. Aí está mais uma prova do inferno. E se é assim na lei dos homens, as leis do reino de Deus são santas, mas são justas também. Ouçam a voz máxima da Bíblia Sagrada na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Ouçam o que nos diz aí a palavra: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vil dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruínas completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Ele livrou o justo Ló, aflito pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras e iniquidades daquele povo. Aqui está dizendo: se Deus não poupou os de Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou os contemporâneos de Noé,
Noé, se Deus não poupou aos anjos decaídos que acompanharam Lúcifer na rebelião, mas estão em cadeias de escuridão, esperando a hora do julgamento final, por que Deus no último dia vai dar um beijinho na face de um lado e outro do pecador, seja ele assassino, ladrão, homossexual, lésbica, incrédulo, e vai colocá-lo no céu? Não, não, não. O céu é lugar de pureza, o céu é lugar de santidade, o céu é lugar de perfeição, o céu é lugar de verdade. Levante a sua mão comigo e diga: o céu é o meu lugar. Segure a mão, segure a mãozinha, segure. Diga com fé em Jesus, diga escondido em Jesus, diga debaixo do sangue de Jesus: o céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. Se você tem certeza disso, adore a Deus, adore, 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 adore. Depois eu vou continuar. Adore. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode adorar, minha irmã. Pode adorar, meu irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus tem coisas sérias para nos advertir nesta noite, mas estas advertências são para bênçãos, são para confirmar nossa salvação. Aleluia. Aleluia. Pastor Gilmar, diga-me uma coisa: que tipo de lugar é o inferno? Ah, você precisa saber disto, e eu passo a lhe dizer à luz da Bíblia. Em primeiro lugar, o inferno é um lugar de separação, separação entre Deus e o homem, é um lugar de separação. Vocês sabem tanto quanto eu, a dor que mais dói é a dor da separação. Quem sabe nesta noite eu tenho aqui algumas senhoras, ou até mesmo senhoritas, ouvindo a palavra de Deus, senhoras que estão sofrendo a separação do esposo. É o esposo que foi embora, lhe deixou com os filhos de uma maneira tão grotesca, de uma maneira tão fria. Ele lhe deixou. A dor da separação vem minguando a sua vida, a dor da separação vem roubando os seus dias de vida. Quem sabe é mesmo a jovem noiva que um dia o diabo colocou contenda, dissensões entre ela e o seu noivo, e ele foi embora, não deu mais satisfação. A dor da separação. Ai, como a separação dói. Por incrível que pareça, eu passei a experiência, pastor Braga, do que é a dor da separação. Quando eu estive pregando em Portugal pela segunda vez, a primeira vez fui lá quando estava falando numa escola bíblica em Boston, e o pastor Motinho de Aveiro, em Portugal, quando terminei de ministrar 5 aulas, Deus mediante, à luz da Bíblia, me fizeram o convite para ir a Portugal, ministrar a palavra do Senhor. E aí Deus abriu portas para segundas e terceiras viagens. Quando fui para a segunda viagem, deixei a minha querida esposa, deixei meu casal de filhos. O meu Kemuel estava bem pequeno ainda, a Kezinha já falava. Viajei pensando de passar no máximo 2 semanas. Quando cheguei em Portugal, que foram me buscar no aeroporto, logo o pastor Carlos Alberto Salgado me disse: pastor Gilmar, tu tens uma agenda de 30 dias para atender aqui. Eu disse: não posso, eu tenho compromissos no Brasil. Ele disse: olha, pastor, nós fizemos uma agenda para você na mesa convencional, as igrejas já estão programadas, está avisando, você vai atender várias igrejas e vai nos ajudar. Eu disse: não posso. Insistiram comigo, até que eu tive que remarcar o meu bilhete e tive que ficar durante 30 dias. Preguei em Aveiro, preguei em Lisboa, preguei em Ovar, preguei em Vagos, preguei em Santarém, preguei em Foz da Oliveira, Oliveira da Foz, preguei em Ceia, preguei quase de norte a sul daquele país. Quando chegou já para a 3ª semana, eu estava um homem destruído interiormente. A saudade era tão grande da minha casa, mas faltava atender Coimbra, a nobre cidade de Portugal, e eu tinha que ficar uma semana ali para
falar numa semana missionária. Colocaram-me no hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a chorar. Eu chorava como criança, a ponto de dizer: olha Deus, eu não estou mais com vontade de pregar, eu não estou com vontade de ir para a tua igreja. Tudo o que eu queria agora era estar ao lado da minha esposa e dos meus filhos, Senhor. Eu estava mesmo abatido, me ajoelhei, não dei conta de orar. Levantei-me, peguei o telefone, disquei aqui para Goiânia. Quando minha esposa atendeu, ela disse: bem, parece que você está 6 meses fora de casa. Ela me disse assim: olha bem, a Késia perguntou hoje: mãe, o pai não vai mais voltar? Quando eu ouvi isto no telefone, eu bati o telefone, chorei desesperadamente, sentei no chão do hotel, comecei a chorar e disse: Jesus, eu estou doente. Doía-me os peitos, coisa que eu nunca senti, doía-me a nuca, doía tudo. Ai, que dor tremenda foi aquela. Tinha desejo de abraçar meus filhinhos, tinha desejo de chegar em casa. Naquele dia eu aprendi uma passagem bíblica, eu compreendi o que significa o que Paulo disse, quando disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando cheguei à noite para pregar, os meus olhos viram Deus fazer proezas no meio daqueles portugueses, mas só Deus sabia como eu estava. Ai, que dor era aquela. Foi uma separação momentânea. Agora imagine o que é o homem eternamente separado de Deus, o homem afastado de Deus. A mulher sabendo: meu marido está no céu, ele era um crente, um membro da igreja. A minha filha está no céu, nunca mais o verei. Estou separado de Deus, dos anjos, de Jesus Cristo, dos santos. Ai, inferno, lugar de separação. Lugar de separação. Vocês querem saber o que tipo de lugar é o inferno? O inferno é um lugar de sofrimento. Quantas pessoas sofrem nesta vida? Sofre a dor da enfermidade, sofre as injustiças, sofre as calúnias, sofre moralmente, sofre de tal maneira. Mas nesta vida, enquanto está sofrendo, ainda há esperança. Tem uns que estão sofrendo com a doença, mas dizem: eu ainda tenho esperança, um dia eu vou sarar. Aquela que está sofrendo a ausência do marido, ela não visita o inferno. A esperança não mora no inferno. Ai! Tem uma coisa também que não entra no inferno, que muitos dos que lá estiverem vão desejar que entrasse. Sabe quem é? A morte. Hoje a morte é um pavor para muitos. Ninguém quer saber da morte, mas os que chegaram no inferno serão capazes de dizer: vem, bem-vindo, bem-vinda a morte, vem dar o golpe final, vem colocar um ponto final neste sofrimento. O anjo da morte não entra no inferno. O sofrimento no inferno é eterno. Fala, Senhor. Eu sei que nesta noite Deus me usa mais do que como pregador, porque até que não me vejo como pregador, Deus me usa como profeta nesta noite. Como profeta nesta noite. Levante a mão comigo e diga: Deus, profetiza mais. Ai, Deus, fala, irmão. Fale com Deus, ouça Deus falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor Gilmar, que tipo de lugar o inferno? O inferno, meus senhores e meus irmãos, é um lugar de péssimas companhias. Aqueles que vão para o inferno vão ter. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, assim nos diz a palavra: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar que ele está separado é o inferno e o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Quantas pessoas boas, bem intencionadas,
educadas, sociais, higiênicas, educadas, honestas, modestas, mas que também podem ir para o inferno. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu porque é educado, porque dá esmola, porque é bonzinho, porque nunca insultou o papai, porque nunca bateu na mamãe e porque nunca roubou. A maneira de escapar do inferno é só sendo lavado no sangue de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Lá vai lugar de péssima companhia. Estarás acompanhado de ladrões, assassinos, feiticeiros, vilões, homossexuais, lésbicas, nojentos, imundos, pior tipo de raça. Será o seu vizinho, será o seu companheiro de moradia. Ouçam isto, vizinhos desta tenda, serão estes os vossos vizinhos. Chora malabacandarabachandarai, ore miandere bicanchuri mi cantaia, ole miandarabacheia, de covasture mi andaraia. Aleluia, aleluia. Pastor Gilmar, que tipo de lugar o inferno? O inferno é um lugar de colheita. Diz a Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Ai meu Deus, que revelação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque se o homem semear conforme a carne, colherá segundo a carne. Mas se semear conforme o Espírito, colherá a vida eterna. Ouçam isto, não vos enganeis, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Segure aí, porque eu lhe disse que seria fiel a Deus e diria tudo que Ele me mandou dizer enquanto eu estava ajoelhado hoje à tarde. Aleluia, aleluia. De Deus não se zomba. Talvez você diga assim: ah, mas eu sei me sair, eu sou bom em toda situação. Eu chego lá naquela igreja, eu canto, eu prego, sou recebido como nobre, ao corpo público. Ninguém nem sabe o quanto eu sou esperto, vivido, eu tenho minhas transas, eu tenho meus programas, eu tenho minhas louras, eu tenho minhas cervejas, eu sei o lugar para onde eu vou. Ninguém me descobre. Aquele bobão lá é que foi excluído, ainda foi chorar, pedir perdão. Aquilo é um bobo. Eu sou esperto, eu sei fazer. Deixa de ser bobo. De Deus não se zomba. Vai chegar a hora da colheita. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Você quer saber que tipo de lugar o inferno? O inferno é um lugar de dolorosas e terríveis memórias e lembranças. Na parábola que eu li para vocês, Jesus disse então: o rico no inferno, abrindo os olhos, primeiro disse: quem é aquele? Olha a consciência funcionando. Não é chegou, queimou e virou cinza, não, porque Deus não trabalha sem objetivo. É o Lázaro, é ele. Ele grita, a memória funciona. Meu Deus, Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Sabia a quantidade, eu tenho certeza que ele sabia a idade deles, sabia o sexo de cada um deles, sabia tudo. Eu tenho 5 irmãos, meu Deus. O inferno será um lugar de memória, memórias amargas. Ai meu Deus, eu penso que lá no inferno, quando estarão no meio da chama, do enxofre e do sofrimento eterno, será um lugar de memória. Ali chegará o dia em que um filho um dia vai lembrar
lembrar e vai apontar assim para o Pai e vai dizer: foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor que me deu o primeiro gole de cerveja. E eu me viciei, me tornei um ébrio, um ladrão, um assaltante. Foi o Senhor que me deu o primeiro gole de cerveja. Lá no inferno a memória vai funcionar. E eu penso que alguém vai dizer assim: foi o Senhor que me deu o primeiro cigarro, o primeiro baseado, o primeiro rolinho de maconha. Foi você. Agora eu estou aqui neste lugar. E lá no inferno, filhas vão olhar para as mães e vão dizer assim: foi a senhora. O inferno será um lugar de memória quando vão lembrar do culto, do coral, da Santa Ceia, da juventude. Ai, meu Deus, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ai, meu Senhor, inferno, um lugar eterno e sem saída. Pastor Gilmar, como é que eu posso escapar do inferno? Eu tenho uma boa notícia para você. Há uma válvula de escape, há um caminho de escape. Lá vai o nome do caminho: Jesus, 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 Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Primeiro, crendo em Jesus, aquele que crê não será condenado. Confessando o nome de Jesus, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Jesus, o Espírito de Deus me faz lembrar agora. Fizemos quase 5 viagens a Brasília para ir buscar esta tenda. E numa das terceiras viagens, sabe o que aconteceu? Abriu-se um abismo na estrada daqui para Brasília, em Santo Antônio do Descoberto. Abriu-se um abismo. O moço morreu, caiu lá com o Fiat, porque o abismo abriu-se de repente. E numa das viagens, quando eu estava indo daqui para lá, com a caminhonete do pastor José Braga, e o pastor José Nildo me acompanhando, íamos com cuidado. Eu dizia para ele: cuidado, quando chegar perto de Santo Antônio do Descoberto, tem um abismo lá, cuidado, está aberto, é muito grande. Quando nós chegamos próximo, estava uma placa tão grande, escrito: perigo, desvie-se para a direita, perigo. Quando nós fomos buscar esta tenda, sabe o que eu estou lhe dizendo nesta noite? O Deus Pai, na sua misericórdia, Ele está pegando mais do que uma placa. Ele está pegando um aviso tão grande, está bloqueando o caminho que dá acesso à estrada do inferno, está colocando bem no meio. Sabe o que é? É a cruz de Jesus Cristo. Ele está dizendo: não passa, não passa, não passa, vem pra cá. Quem já abraçou esta cruz ensanguentada, adore a Deus e diga: pelo sangue estou lavado, pelo sangue perdoado, pelo sangue estou livre. Aleluia, aleluia. Aleluia. Depois eu vou continuar. Eu estou vendo que o povo de Deus está sentindo aqui agora. Oh, aleluia. Uma gratidão a Deus pelo livramento do inferno. Quem está sentindo este gozo, esta alegria, coloque-se em pé para adorar a Deus. Aleluia, porque você está caminhando para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Levante as tuas mãos agora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. O céu é lindo, o céu é eterno, o céu é perfeito, o céu é santo, o céu é nosso, Jesus é nosso, preparou o céu para nós. Vamos para o céu, minha gente. Oh, aleluia, oh, aleluia,
Oh, aleluia, aleluia. Adore, adore, adore. Não brinque com a fé, não brinque com o caminho de Deus, não brinque com a igreja, não brinque de ser crente. Ande para o céu, vamos chegar no céu. Peça a Deus força para chegar no céu. Aleluia, 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 aleluia. Deus está me dando autoridade para dizer isto. Cada irmão pegue na mão do irmão e diga assim: vamos pedir força a Deus para chegarmos no céu. Pegue na mão do irmão e ore com ele agora. Ore, ore, ore. Eu ainda queria continuar, mas o Espírito disse: basta, meu filho. Ore, 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 ore. Donizete e Maria Mendes vão cantar: volta, volta, volta para o caminho do céu, volta para o caminho da vida eterna, volta para o caminho da paz, volta para o caminho da salvação. Volta, 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 volta. Minha irmã, minha jovem, moça, rapaz, vamos para o céu, vamos para o céu, vamos para o céu. Clame, clame, clame bem alto. Adore a Deus porque você está livre do inferno. Adore com poder, adore com graça. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aqui dentro da tenda. Receba o Espírito de Jesus. Receba, 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 receba. Ali tem o irmão pulando. É a alegria do céu, é o clima do céu, é a vida do céu. Chora, clama, glorifica. Oh, aleluia, aleluia. Pode clamar. Eu estou ouvindo voz de clamor, pastor Braga. Voz de clamor, grito de clamor. Ora baixandarabacandaraia, teremiandarabacheia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ore, ore mais, igreja. Ore mais, igreja. Ore mais. Se eu estivesse no seu lugar, eu diria bem alto: meu Deus, meu Deus, eu quero chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Chora, geme, garante a tua entrada no céu. Demalai, candarabachandarabaia, oremiandaraia, xeremicantrimandaraia. Oh, clama mais, clama mais, clama mais, clama mais. Oh, glória a Deus.